O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos uma grande solenidade, Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O maior presente que nosso Senhor deixou à sua igreja, isto é, Ele mesmo no meio de nós. Veja, quando eu era garoto, meu pai me dizia: meu filho, Jesus Cristo fundou uma só igreja, e essa é a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Essa verdade se tornou mais clara para mim quando eu descobri o que é Eucaristia. Assim como nós ouvimos no Evangelho, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quando descobri que Cristo está de fato na Santíssima Eucaristia, em toda a Santa Missa, eu pensei comigo: não pode haver outra igreja a não ser a Igreja de Cristo, onde Ele mesmo se faz presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Esta festa é genuinamente católica, manifesta a nossa fé, é a festa da presença, ou seja, o Cristo presente nos sacrários, nas missas. Nas espécies do pão e do vinho está o Cristo inteiro. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Assim ouvimos na sequência composta por São Tomás de Aquino,
Nesse dia, os católicos são chamados a manifestar a fé nesse augustíssimo sacramento, andando em procissão pelas ruas da cidade, dos bairros. Jesus Cristo vai no ostensório carregado pelo sacerdote e os fiéis acompanham a procissão, adorando o Cristo no ostensório, mas também dentro de si. Isso mesmo, dentro de si, porque comungam pouco antes da procissão. Jesus está ali, na alma do fiel que caminha junto com ele. Que belíssimo a procissão de Corpus Christi, que belíssimo manifestar a nossa fé. Penso eu que não há momento mais emocionante do que a procissão de Corpus Christi, sobretudo aqui na nossa cidade. E vendo Jesus caminhando no ostensório e os fiéis que comungaram a Cristo, também sendo ostensórios ambulantes. Hoje, muitos de nós não podemos ser estes ostensórios. Não vamos receber Jesus sacramentalmente, não vamos fazer a procissão pelas ruas da cidade, mas podemos adorar o Cristo que estará aqui no meio de nós daqui a pouco. E poderemos renovar a fé neste que é o sacramento dos sacramentos. Nós, católicos, precisamos fomentar a verdade de que o nosso Deus vivo está na Eucaristia. Creio firmemente que estás presente na Eucaristia, que me vês, que me ouves. Por isso, adoro-vos, Senhor, profundamente. Sabemos que esta festa surgiu com um milagre, no qual a hóstia consagrada começou a sangrar no instante da consagração, diante de um sacerdote que duvidava. Por isso Jesus quis e quer que creiamos com fé católica neste sacramento, que o adoremos, que o amemos no Augustíssimo Sacramento. E pensemos, meus irmãos, quantos católicos tíbios, sem reverência para com a Eucaristia, porque não conhecem a doutrina, porque não amam o Cristo. Quantas comunhões sacrílegas. Neste tempo, ouvi um sacerdote dizer uma triste realidade. Ele dizia que um ponto positivo dessa pandemia é a diminuição em demasiado dos sacrilégios na comunhão. Quantos se aproximam da Eucaristia para comungar em estado de pecado mortal? Quantos, mesmo em estado de graça, não se preparam bem para recebê-lo? Não rezam, se distraem na Santa Missa, recebem Jesus de qualquer jeito, não fazem uns minutos de ação de graças depois da missa, acaba a missa, vai embora, com Jesus dentro de si. Quantas missas por aí mal celebradas. E aqui eu também me acuso, minha culpa. Quantas missas talvez distraídas, pensando no que eu faria depois, preocupado com alguma outra coisa, e peço perdão ao Senhor. Quantos sacrários e hóstias consagradas, roubadas, para fazer sacrilégios, ultrajes.
quantas ofensas e indiferenças que Jesus sofre neste sacramento. Ele permite sofrer tudo isso porque nos ama, porque quer estar presente e ser o nosso alimento espiritual, ser para nós um prelúdio do céu. Por isso Jesus precisa ser amado, Jesus precisa ser consolado neste sacramento. Muitas vezes pensamos em Jesus somente para lhe pedir alguma coisa. Queremos isso, aquilo, queremos aquela graça, a resolução daquele problema, a cura daquela doença. Mas e o que nós fazemos por Ele? Em primeiro lugar, é necessário parar de ofender Jesus. Jamais ir à comunhão em consciência de pecado grave, mas se confessar antes. E aqui vale dizer, quando voltarmos a celebrar a Santa Missa, procure a confissão. Participar bem da Santa Missa, preparar-se bem para a comunhão, fazer ação de graças, se colocar diante dele que está dentro de ti, colocando a missa como centro e raiz da nossa vida espiritual. No entanto, enquanto não pudermos comungar sacramentalmente, por causa do distanciamento social, por causa dessa pandemia, façamos muitas comunhões espirituais, para que se fomente o amor à Eucaristia. Em segundo lugar, é preciso parar e fazer pequenos sacrifícios e orações para reparar o Santíssimo Sacramento. E aqui me recordo, em Portugal, no ano de 1916, um ano antes das aparições da Virgem do Rosário de Fátima, apareceu aos pastorinhos o anjo de Portugal. E ele falava justamente da necessidade da oração reparadora ao Santíssimo Sacramento. O ser angélico apareceu 3 vezes às crianças. Na primeira vez, ele disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. O anjo então se ajoelhou em terra e curvou a fronte até o chão, dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E as crianças então fizeram o mesmo. O anjo repetiu a oração por 3 vezes e depois disse: orai assim. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Então desapareceu. Essa oração acompanhou os pastorinhos por toda a vida. Na segunda aparição, o anjo dizia aos pastorinhos: orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E por fim, na terceira aparição, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição com o anjo. Então, o anjo lhes apareceu com um cálice na mão e uma hóstia suspensa sobre o cálice. A hóstia
a pingar gotas de sangue no cálice. Então, deixando o cálice e a hóstia suspensa no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes essa oração de reparação. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, o anjo da Eucaristia entregou a hóstia para Lúcia, uma das videntes, e o cálice entre Francisco e Jacinta. E disse-lhes: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. O próprio Deus aqui nos revela, por meio de um mensageiro, um anjo, a necessidade da oração reparadora. Façamos nós o propósito de fazê-las nas nossas orações cotidianas e sempre quando estivermos diante de Jesus sacramentado. Que a Virgem Maria, aquela que é a nova arca da aliança, pois trouxe o próprio Deus dentro de si, que ela nos ajude a conhecermos e amarmos a cada dia mais esse maravilhoso sacramento, no qual o Cristo está presente realmente e substancialmente. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva a Jesus Cristo, presente na Santíssima Eucaristia. Amém.